Boa noite a todos. Sempre uma alegria ver a casa assim cheia, tanto de encarnados como dos desencarnados, que eu não estou vendo, fiquem tranquilos, mas eu tenho certeza que estão aqui conosco, né? Tenho certeza que estão aqui conosco, vieram para o aprendizado, vieram para o consolo, esclarecimento, como todos nós. Porque afinal de contas nós sabemos que após essa oportunidade que nós recebemos de estarmos encarnados, o trabalho e o aprendizado continua, né? Então, se alguém aqui achou que depois desta vida viria o descanso, nesse momento eu já tirei a ilusão de quem pudesse achar isso. Nós vamos continuar trabalhando e aprendendo, graças a Deus. E hoje nós estamos recebendo o Alex, nosso companheiro, que sempre nos prestigiou com as suas palestras, com as suas explanações. Primeira vez aqui na casa, de muitas, já está com o contrato renovado para 2023. E antes de começar a palestra, como nós sempre fazemos, nós divulgamos esse livro aqui, Fundamentos da Doutrina Espírita, que é um oferecimento da USE Piracicaba. A distribuição é gratuita, os livros ficam ali sobre o balcão. Então, aqueles que desejarem conhecer a doutrina espírita, os fundamentos, né, iniciar o seu conhecimento a respeito da doutrina, ou levar para alguém, sabe aquelas pessoas que nos perguntam, mas o que a doutrina espírita prega, sobre o que vocês falam, o que vocês conversam? Então, esse livro aqui é um pontapé inicial, né, um primeiro passo, para que a pessoa possa saber, ao menos, né, a base, os fundamentos de uma forma coerente, sem misticismo e esclarecedora. Então, quem quiser é só pegar o seu exemplar ali, e juntamente com o Jornal Arauto, que também é uma publicação da USE Piracicaba, uma publicação bimestral, que traz muitos artigos interessantes. Então, dito isso, hoje não temos tantos recados, nós vamos todos unir os nossos pensamentos para fazermos a prece inicial, que tem por objetivo que a gente consiga nos conectar conosco mesmos, né, principalmente, para que a gente possa afastar do nosso pensamento qualquer assunto que possa nos desviar do nosso objetivo de estarmos aqui e nos conectarmos com a espiritualidade amiga, e dessa forma todos nós vibrarmos de uma em união para propiciarmos que o trabalho da noite tenha êxito. Então vamos agradecer a Deus, a espiritualidade amiga aqui presente, pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa, nessa escola de almas. Agradecer pelo dia que tivemos, agradecer pelo pão de cada dia à nossa mesa, pelo teto que nos abriga, pela família em que tivemos a bênção de sermos inseridos para juntos podermos nos aprimorar espiritualmente, resolvermos as pendências que porventura pudéssemos ter trazido de outras vidas, enfim, aprender o verdadeiro sentido do amor pregado por Jesus, nosso Mestre. Que possamos aproveitar a noite, a palestra do nosso companheiro Alex, que vai falar sobre o Natal de Jesus, aproveitar as energias que já estão nos envolvendo desde o momento em que aqui chegamos, e dessa forma retornarmos para os nossos lares abastecidos com a teoria e também com a prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Conta uma história muito antiga que no alto de uma montanha existiam 3 árvores, que elas tinham sonhos, o que elas seriam depois que elas crescessem. Então elas começaram a trocar ideia entre si, dizendo: a primeira disse o seguinte: eu gostaria de ser um baú para carregar os maiores tesouros do mundo. A segunda árvore disse: eu gostaria de ser um navio para carregar reis e rainhas. A terceira disse: eu gostaria de estar no alto para lembrar a Deus, lembrar a todos os seres maiores do universo, para que quando olhassem para mim, pudessem observar a luz maior. Todas elas tinham sonhos,
No entanto, vieram alguns lenhadores, nada ecológicos e que também não entendiam de sonhos, e as cortaram. A primeira árvore que achou que ia ser um baú, se transformou num coxo de alimentar animais. A segunda, que achou que ia ser uma embarcação de reis e rainhas, se transformou num mero barco de pesca, que levava pescadores e peixes todos os dias. E a terceira foi cortada em 2 grandes, grossas vigas e jogada num canto, num depósito. Elas não conseguiram aquilo que elas queriam. Elas estavam profundamente decepcionadas. Mas aí nós vamos entender qual o fim foi dessas árvores. A primeira, que havia se transformado num coxo, numa noite em que o céu estava mais estrelado como de costume, em que nós víamos cometas, asteroides, em que nós víamos que o céu estava mais próximo da terra, eis que uma mãe que não houvera local para sequer ter o seu filho, o teve num celeiro. E aquele coxo, nele foi colocado como um berço, um homem que viria à terra para mudar o mundo. Ela queria ser o trono de um rei. O que ela não entendia é que ela estava sendo o trono do ser mais importante que já existiu na face da terra, que é Jesus. Por isso, vamos por partes, porque para contar sobre Jesus nós temos que ir devagarinho para conseguir absorver tamanha grandeza. Jesus é a luz do mundo. Ele mesmo asseverou que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso que existe muita confusão a respeito da natureza de Jesus. Vem o Espiritismo a seu tempo trazer-nos os conhecimentos básicos a respeito dessa figura ímpar que pisou a face da terra. Em primeiro lugar, é necessário que nós consigamos citar a Gênese. Está lá que diz o seguinte, que no princípio Deus criou o céu e a terra. Mas se nós formos ver o original em hebraico, é o seguinte, diz o seguinte: Bereshit bara Elohim et ha-shaman vet haaretz. Por que é que eu falei em hebraico? Para explicar que a tradução está equivocada. E daí leva a diversas interpretações. Bereshit é no princípio. Bará é formou, não é criou. Na tradução está criou, é formou. Criar é uma coisa, formar é outra. E Elohim, acreditam muitos que a tradução é Deus. Não é Deus. A tradução de Elohim está no plural, é deuses. Então, se a gente for traduzir corretamente essa passagem da Gênese, que é do Velho Testamento, o correto seria: no princípio, os deuses formaram os céus e a terra. Deuses. Aí as pessoas podem pensar, deuses? Mas Moisés não pregou um Deus só? É porque ele queria dizer de outros seres. Porque Deus cria. Ele criou a matéria básica do universo, como ele criou tudo. Mas existem espíritos responsáveis pela formação de mundos. Esses espíritos, Platão os chamou de demiurgos, que são os formadores de mundo. Allan Kardec, na Revista Espírita, cita 2 vezes esses tipos de espíritos, que na escala planetária está no primeiro nível. Que se nós lembrarmos a escala espírita que está inserida no Livro dos Espíritos, existem a terceira parte da escala, que são os espíritos imperfeitos, nós, subdividido em 9 tipos, aí a gente vai lá e vê onde a gente está. Depois existe o segundo nível da escala, que são os espíritos superiores, e depois no primeiro estão os espíritos puros, que não tem subdivisão.
Os superiores têm 3 subdivisões. Entre os espíritos puros, que é o primeiro nível da escala espírita, existem os puros, não tem subdivisão. Depois que você progrediu, se tornou o espírito puro, aí nesse momento você adentra o jardim de Deus, para penetrar em todos os seus ensinamentos e conhecimentos, tornar-se um ministro de Deus, para realizar as suas vontades no universo. Jesus é um desses espíritos. Tanto é que os espíritos respondem a Kardec, Livro dos Espíritos, que ele é o único espírito puro que pisou a face da Terra. O único. Ele é um dos formadores de planetas, formadores de galáxias. Jesus presidiu a formação do planeta Terra, junto com os engenheiros siderais. Porque ele aqui esteve 2 vezes. Primeiro, quando presidiu a sua formação, por isso é o governador planetário da Terra. E segundo, quando aqui ele precisou encarnar, não reencarnar. Porque só reencarna quem já encarnou uma vez. Não, ele encarnou uma única vez na face da Terra. Na face da Terra. Porque ele evoluiu, criado simples e ignorante, como todos os espíritos são. Ele evoluiu em outros orbes. Orbes que já não existem mais, que já morreram. Porque o tempo médio de uma estrela, de um planeta, é de 20 bilhões de anos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. É um planeta jovem. É um planeta novinho. Por isso tanta confusão e tanto problema. Vamos dizer que Jesus seria um irmão mais velho nosso, com 40 bilhões de anos a mais que a gente. Entre os judeus, em hebraico, esses homens são chamados de Meshiá. E em grego, eles são chamados de Christos, que quer dizer o ungido. Porque antigamente um rei, para ser rei, ele precisava ser ungido, sua testa, o óleo. Por isso que Cristo é o Messias, o Meshiá, o Christos, o Demiurgo. E ele é o responsável por moldar a matéria e formar os planetas. E sob a égide de Jesus não tem só a Terra, tem outros orbes que ele toma conta, delegando poderes aos outros espíritos. Por isso é que quando Moisés sobe ao monte para receber os 10 mandamentos, ele não recebe de Deus os 10 mandamentos, mas ele recebe de um dos deuses, dos Elohims, que é Jesus. É Jesus que lhe transmite os mandamentos que servem no universo inteiro. Porque Jesus mesmo asseverou que ninguém vai ao Pai, senão por ele. Primeiro, ele transmitiu através de Moisés a lei. Porque como você pode responsabilizar um povo se você não lhe deu a lei? Como você pode pegar e julgar um jovem, um adulto, se você não ensinou o nível de moralidade? Então primeiro veio a lei, para depois vir Jesus ensinar o amor. Porque os homens se perderam no conhecimento da lei, se apegaram à lei e esqueceram do amor. Se apegaram demais ao culto externo, se apegaram demais às suas manias, porque Moisés, pela sua época e pelas necessidades, ele também criou alguns mandamentos, mas é criação humana. Tanto que Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, diz que nós devemos dividir a lei em 10 leis divinas e o resto são leis humanas. Para os judeus e para alguns outros que seguem o Velho Testamento, que não sabem, existem 613 mandamentos, mas 10 são de Deus, vindas de Deus através de Jesus. O resto é criação de Moisés, para um povo ignorante, difícil de lidar. E nós vemos que as pessoas que se apegam ao Velho Testamento preferem os 603 mandamentos do que os 10. Que lá está falando sobre alimentação, sobre vestimenta, sobre tantas coisas que é apegado à época. E os 10 o pessoal deixa de lado.
Ah, não pode comer camarão porque está lá num dos mandamentos que ele está no fundo e não tem barbatana, então não pode comer. Que é assim que está escrito. Mas pode matar o seu próximo. Porque os profetas do passado eram assassinos. Moisés, quando desce do monte, o povo cunhou um bezerro de ouro, eles entram numa briga tremenda. Dizem que ele matou 2.500. Os profetas eram assassinos, então não podia comer camarão, não podia comer porco, mas podia matar os outros. Vocês entendem? A gente tem que ter o bom senso para saber se apegar ao que é verdadeiro. Por isso que Jesus veio para mostrar, vamos separar as coisas. Essa é a lei de amor. Essa não é a lei de amor. Essa é uma lei para uma época, para um povo específico. E como tudo progride, a lei de amor não precisa de progressão. Ela precisa de prática. Certas coisas são muito bonitas na teoria, mas na prática ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. É a mesma coisa que ser espírita cristão de boca, mas não de prática. Muitos são. Mas o que a gente tem que lembrar é que o espiritismo, o cristianismo, não é uma palavra para ser lembrada, é uma verdade a ser vivida. Está a caminho da luz, diz o seguinte, é lindo, é uma poesia que se encontra a caminho da luz. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria e ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. 2 vezes. E ele é um dos demiurgos, dos espíritos puros do universo. Existem milhares, milhares comandando, nos amparando, delegando poderes. E é interessante que nem a mãe dele entendia sua missão direito. Maria o amava, mas não o compreendia. Ninguém o compreendia. Imagina um espírito puro, quem poderia compreendê-lo? É óbvio que para um espírito receber fisicamente outro, eles têm que ter alguma simpatia fluídica, alguma afinidade, porque senão tem problema. Nós sabemos que quando há uma antipatia fluídica, a gravidez tem problema. Quando as mães passam muito problema durante a gravidez, tem muito enjoo, muito vômito, muita dor, é porque o espírito ele é diferente da mãe, a vibração, então causa um conflito. Agora imagina, se Maria fosse muito diferente de Jesus, como ela receberia esse espírito, que teve que baixar sua vibração durante muito tempo, para que pudesse encarnar nesse orbe tão pesado? Porque quando o espírito ele vai reencarnar ou encarnar num planeta diferente, ele absorve o fluido cósmico universal daquele globo, para quê? Para formar o seu perispírito e também para a formação do seu corpo, com a ajuda dos pais. Imaginemos um espírito como Jesus que não tem mais corpo físico há muito tempo. E que o perispírito dele quase inexiste. E existem alguns que acreditam que os espíritos puros não têm perispírito. Que não é o único corpo que se tem. Espiritual. Imagina para ele formar tudo isso de novo, para criar uma afinidade fluídica com uma mulher da terra, num corpo embrutecido e pesado como esse. Foi muito difícil. Foi uma tarefa de amor, de abnegação pelo homem.
Então Maria tinha que ter alguma superioridade para recebê-lo. Não só Maria, eu pego muito no pé nisso, mas José. Porque José é um eterno esquecido, porque parece que Jesus só teve mãe, que pai não existia. Não é? E José. Tanto é que no livro Boa Nova fala a respeito de José, timidamente. Acho que devia falar mais, mas fala de José. Porque diz que quando Jesus adquiriu, ou começou a sua pré-adolescência, nós diríamos, em Israel era prática as crianças começarem a estudar na escola de rabinato, para se tornarem rabinos. E Jesus estudou na escola de rabinato. Ele não era um homem que ficou lá só batendo madeira e não fez nada. Porque o pessoal acha que Jesus era divino, mas que ele era burro. Ninguém fala da inteligência de Jesus. Um dos únicos que eu vejo falar sobre a inteligência de Jesus é Augusto Cury, no seu livro O Homem Mais Inteligente do Mundo. Porque poucas pessoas abordam a inteligência de Jesus. Porque o espírito puro, ele passou o espírito superior. O espírito superior é dividido em ciências, em artes, em bondade. Mas o puro passou tudo isso, englobou tudo. Então, para ser superior, ele não pode ser apenas bom, ele tem que ser o mais inteligente. Como Augusto Cury asseverou. E poucos tocam nessa tecla. Então Jesus, ele estudou na escola de rabinato, e a sua mãe logo quis encaixá-lo no sinédrio, para ele ser um doutor da lei. Ah, já quis pedir um favor. Já foi lá pedir para Eleazar. Eleazar, ajuda a arranjar um carguinho para Jesus, aí vamos encaixar ele, para ele ser um doutor da lei. Ele falou, eu vou pensar, leve-o para mim amanhã. Só que ela esqueceu que ela não tinha falado com Jesus. E que com a idade de menino, ele já sabia o que ele queria. Porque é um espírito diferente. Se nós vemos crianças prodígio hoje, que não são metade do que Jesus foi, mas são espíritos velhos, que estão reencarnando com uma inteligência avançada, não porque eles são mais inteligentes que a gente, que Deus deu mais inteligência para ele, para nós não. O cérebro maior para eles e o menor para a gente. Não, é porque eles viveram mais. Progrediram mais, aprenderam mais. É só isso. Imagina Jesus, 40 bilhões de anos a mais que a gente. Os orbes onde ele avançou e evoluiu, não existem mais, já morreram. Então ele era um espírito superior desde pequenininho. Quando passa a noite, no outro dia, Jesus vem, se encontra com a mãe e aborda ela dizendo, mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com sua pergunta, Maria diz, respondi-lhe hesitante, tenho cuidado por ti, meu filho, reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida, mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele, Jesus, mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa, entretanto eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Eu escolherei a escola melhor. Ele não queria a escola do dinheiro, ele queria a escola da salvação, da transformação. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do tempo fizeram na sua presença e seu respeito, Jesus aproximou-se de José, o eterno esquecido. Ele pediu, com humildade, o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo em enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Ele quis ser carpinteiro. Ele quis aprender ofício com o pai. Então o pai foi que ele ensinou o ofício, que ele ensinou a pescar, porque ele era pescador também, alguém teve que ensiná-lo. O pai deu um caminho para ele. A mãe lhe transmitiu o amor. Óbvio que muito mais que isso, mas principalmente o amor. Mas o pai lhe deu o caminho como homem. Como ele se portar na face da terra, para lhe ter a coragem e a força
para seguir adiante sua missão, que não seria fácil. Então nós nunca podemos esquecer de José. Ele foi sim o marido de Maria e ajudou na sua construção. Porque o conhecimento da virgindade de Maria veio muito tempo depois do Concílio de Trento, decidido pelos papas. Nunca foi escrito isso em nenhum lugar. Eles decidiram que era necessário que fosse criada a virgindade de Maria. Para quê? Para que essa informação valorizasse o que foi decidido no Concílio de Constantinopla antes sobre a Santíssima Trindade. Porque se Jesus fosse filho de um homem, como ele poderia ser Deus? Então, ao passo que se ele fosse filho de Deus, ele poderia ser o próprio Deus, o que já virou um balaio de gato. Foram decididos em concílios isso. Não está escrito em nenhum lugar. E depois incluído na Bíblia. Quem quiser pode pesquisar. Está aí para pesquisar. Porque nós não precisamos acreditar no que os outros falam. Nós temos o poder de questionar. E o Espiritismo é uma doutrina que nos ensina a questionar. Isso diminui Jesus? Lógico que não. Isso só nos mostra que, assim como ele, nós também podemos ser espíritos puros. E nós seremos, porque todos nós estamos na linha de progressão. A única diferença é, eu posso optar por me atrasar no caminho, ou me adiantar, ou estacionar. Por isso que existe o livre-arbítrio. Então esse é o Jesus. O ser que venceu todas as dificuldades, criado simples e ignorante, para chegar a ser um demiurgo, para chegar a ser um governador planetário e transformar o orbe da Terra. Aí nós vamos para a segunda árvore. A segunda árvore queria ser uma embarcação, um navio para carregar reis e rainhas. Virou um barco carregando peixe fedorento e pescador todo dia. Só que essa árvore, ela estava tão chateada, até que um dia que chovia, o tempo estava terrível e ondas terríveis. Um homem supostamente dormia dentro daquele barco. Quando parecia que tudo ia virar, esse homem se levantou e disse: pare. E o tempo parou. Se acalmou. Ela então entendia que ela carregava o homem importante do céu e da terra. Vamos explicar isso. Existem duas formas de explicar essa passagem. Primeiro, o Espiritismo nos explica em diversas obras, nas obras básicas, nas revistas espíritas, que existem espíritos responsáveis pelos fenômenos da natureza. São espíritos intermediários entre os animais e os homens, que entre os místicos são chamados de elementais. Mas eles estão nessa transição. André Luiz os cita. Ele, em realidade, transmitiu através da psicografia de Chico Xavier detalhes sobre eles em Nosso Lar. Mas como ia ser muito forte o que ele transmitiria, logo na primeira obra, foi tirado. Então ele somente cita no final, quando ele chega para a enfermeira, porque o marido da sua esposa, o novo marido da sua esposa, estava morrendo, e ele vai pegar elementos da natureza para colocar na água para curá-lo. Quem assistiu o filme vê com Narcisa, pegando os elementos, é com os seres da natureza, os responsáveis pelos fenômenos da natureza, que ele vai pegar esses elementos. Então, se ele é o governador planetário, se ele manda em tudo, se vem uma chuva forte, ele ordena aos espíritos da natureza, eles fazem cessar. É simples. É assim que funciona. Muitos podem perguntar: e o maremoto, e essas coisas que acontecem? Existem fenômenos que acontecem, que são modificados, equilibrados pelos espíritos para que funcionem, mas existe o livre-arbítrio do homem. Os espíritos fazem de tudo, mas o homem sedento de dinheiro faz com que as situações percam seu equilíbrio. E daí, inserido na lei de ação e reação, nós vemos deslizamentos. Mas por que Deus permitiu isso? Por que tantas pessoas morrem? Em primeiro lugar,
Nesses deslizamentos existem construções ilegais, onde não poderiam ser construídos, porque o deslizamento tinha que acontecer, porque o orbe também evolui junto com as pessoas, ele vai se modificando. O nosso planeta, desde sua formação, se modificou muito. Essa configuração dos países não era assim. Não era assim. A África, o continente africano, o continente americano, eram quase juntos, eles foram se separando durante as fases de formação do orbe. Então é normal isso acontecer. O que não é normal você pegar no morro e construir um monte de casa. Ah, mas são pessoas da favela. Não são, não. Muito resort construído em morro que veio abaixo, com os deslizamentos. Muitos. Por exemplo, existe uma lei que você só pode construir uma casa a 500 metros de onde tem um rio. Lá na Rua do Porto, está construído a 500 metros. 500 metros são 5 quarteirões. Na Cruzeiro do Sul, está construído 5 quarteirões. Aí dá enchente, porque Deus quis. Não, porque você construiu no lugar errado. Porque foi permitido que construísse no lugar errado. Então a gente tem que separar o que é a ação dos espíritos do que é a irresponsabilidade e imprudência dos homens. Cuidado. Essa é uma explicação. Mas não é a melhor explicação para esse fenômeno. A melhor explicação é que, por maiores que sejam as tempestades de nossa vida, Jesus está do nosso lado para acalmar as tempestades. Aquele que está com Jesus nunca se perde. Não basta Jesus estar conosco, nós precisamos estar com Ele. E como é que nós estamos com Jesus? Vivendo a sua verdade. Ah, mas então é um processo de santificação? Não é isso. Não é isso. Nós temos que entender que uma hora a gente tem que progredir. Uma hora a gente tem que abandonar os nossos vícios, as nossas práticas nefastas. Uma hora a gente tem que fechar nossa boca e parar de falar besteira. O Chico Xavier estava no avião, saindo de Uberaba, indo para Belo Horizonte. Teve uma turbulência, hoje tem turbulência, imagina naquela época. Ele achou que ia morrer, como todo mundo achou que ia morrer, e começaram a gritar, e o Chico Xavier falou, eu vou morrer, eu vou gritar também. E como ele começou a gritar, valei-me, meu Deus, nós vamos morrer, e começou a gritar, e todo mundo gritar, e aquela euforia. Entra Emmanuel no avião e diz, que é isso, Chico? Você não acha que seria um momento de você dar prova da existência do Espírito após a morte? E da sua sobrevivência? Dar uma prova a essas pessoas da resignação? O Chico respondeu, nós estamos em perigo de morte, eu vou gritar porque eu estou desesperado, valei-me meu Deus, valei-me Nossa Senhora, nós vamos morrer. Emmanuel virou para ele e disse, cala a boca e morre com educação então. Cale a boca e morra com educação. Porque olha, eu vou dizer uma coisa, esse ensinamento é muito profundo. Existe tanto moribundo aí que não consegue se levantar da cama, mas a língua é forte, hein? Ofende os enfermeiros, os cuidadores e os familiares até o último segundo. E joga sopa de um lado, e ofende de outro, e cospe, e fala do passado, e machuca. Então nós vamos morrer com educação. Vamos calar a boca e morrer com educação. Porque de vez em quando a gente fala demais. E quem fala demais dá bom dia para cavalo. Cuidado. A nossa palavra carrega o nosso magnetismo. E nós ferimos as pessoas fluidicamente e emocionalmente com as nossas palavras. Muitas amizades de anos são destruídas com uma palavra. Assim como a construção de séculos pode ser destruída com uma martelada. Como está no livro Sinal Verde de André Luiz. Cuidado. Por isso que estar com Jesus é ter Ele dentro de si. É começar a sua transformação interior. Dentro do lar, o reduto doméstico, a primeira escola do mundo é o lar. Como asseverou Emmanuel no livro Consolador.
começar o amor dentro de casa, estudar o Evangelho para entender Jesus. As pessoas querem entender Jesus sem ler o Evangelho. A maioria dos cristãos não conhece o Sermão da Montanha. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem já leu o Sermão da Montanha, levanta a mão. Estou vendo 4 mãos levantadas. Não são só as bem-aventuranças não, viu? É o Sermão da Montanha inteiro. Lá está as regras, as leis do universo inteiro. E o que marca a passagem de Jesus sobre a face da terra está no Sermão da Montanha. Aí nós vemos cristãos que nem sabem o que é Sermão da Montanha. E não sabem também que o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec decide por trazê-lo à tona, quando muitos membros da sociedade parisiense não queriam por causa da religiosidade, que eles tinham medo, como estavam no meio do iluminismo, a religião tinha sido catapultada e só a ciência estava em alta, eles tinham medo de se misturar a religião com a ciência e destruir a doutrina espírita. Então ele matou no peito e deu um bicudo na bola e disse: eu vou assumir. E trouxe à tona o Evangelho segundo o Espiritismo. Só que ele não se prendeu a quem foi Jesus, que roupa ele usava, quem era a mãe, quem era o pai, como ele nasceu, como ele morreu. Nada disso. Ele se prendeu ao seu ensino moral. Tanto é que os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são baseados, sabe aonde, gente? No Sermão da Montanha. Então, quem leu o Evangelho segundo o Espiritismo inteiro, sem saber, já leu boa parte do Sermão da Montanha. Saibam disso. Se ele é tão lindo que as pessoas dizem que é o livro mais lindo da doutrina espírita, e eu digo que é o coração da doutrina, porque se só ficasse com a ciência e a filosofia, seria igual a um monte de doutrina que tem por aí. Mas é o Evangelho que é o coração pulsante, que transforma, que mostra o fora da caridade não há salvação, porque é o Sermão da Montanha. É o Sermão da Montanha. E uma casa espírita que só ensine ciência, só ensine filosofia, e deixe o humanismo, o amor e a caridade de lado, não é um centro espírita, é um centro esotérico no máximo. No máximo. Porque do estudo é necessário a prática. E da prática é necessário o assistencialismo. Principalmente num país como o nosso, que tem 30 milhões de miseráveis. Se nós não fizermos a nossa parte, arregaçarmos nossa manga, como que vai fazer? Morre a pessoa? Ah, não, ela consegue. Vai lá na miséria total. Alguém sabe o que é ficar 3 dias sem colocar uma refeição na boca? A pessoa acorda de manhã cedinho, vai comer 2 horas da tarde e fala: ai, que dor de estômago, eu estou com uma fome. Imagina 3 dias sem comida. Vai procurar emprego 3 dias sem comida. Vai com a roupa toda rasgada e suja, porque todos têm as mesmas oportunidades. A igualdade é errado, o que é certo é a isonomia. Dar a cada um uma forma de acordo com as suas limitações, possibilidades de crescimento. Pega uma árvore de 20 metros e coloca um fruto no alto, e coloca um passarinho, coloca um elefante, uma girafa e um cavalo. Fala para eles: eu estou dando igualdade para vocês, peguem a fruta. Todos vão conseguir comer a fruta? Isso é igualdade, que a gente acha que deve ter no mundo. Dá igualdade para todo mundo. Quando você dá isonomia, o que acontece? Você ajuda que todos possam ter acesso à fruta no alto da árvore. É assim que funciona. E o Espiritismo tem de ser assim, dá oportunidade para todos, independente da sua etnia, independente da sua religião, independente da sua preferência sexual, da sua preferência política, independente de qualquer coisa. É nosso irmão? Ame-o. É a função da casa espírita. Depois, por fim, nós temos o sonho da terceira árvore. Mas essa árvore estava tão triste que ela tinha sido jogada num canto do depósito, que ela espantou-se quando suas vigas foram unidas em forma de cruz. E um homem foi pregado nela. Ela ficou extremamente triste. Se sentiu horrível, cruel. Mas depois ela entendeu que aquele homem que parecia que tinha morrido, estava vivo. E que
todas as vezes que as pessoas olhassem para uma cruz, elas se lembrariam de Jesus. Até rima, né? E ela se sentiu plena. Infelizmente, eu vou dizer para vocês, de fato, quando a gente olha para uma cruz, a gente lembra de Jesus. Mas os primeiros cristãos não se lembravam de Jesus olhando para uma cruz. O sinal deles era um peixe. Nas catacumbas, onde eles se reuniam, porque não podia se reunir por causa dos imperadores romanos, principalmente Nero, eles tinham que ir em catacumba e tinha o sinal do peixe na entrada, para eles se identificarem. E o termo cristão não foi criado por Jesus nem pelos apóstolos, foi criado por Lucas, que não era apóstolo de Jesus, mas apóstolo de Paulo de Tarso, o termo cristãos e cristianismo. A cruz nos lembra, sabe o que? O sofrimento de Jesus, a sua abnegação, a sua vontade de nos fazer melhorar, porque ele sabia que ele ia sofrer. E eu temo dizer que se ele viesse hoje, no século 21, ele não seria nem crucificado, ele seria feito outra coisa bárbara com ele. Talvez uma cadeira elétrica, talvez uma coisa brava. Porque o homem que quer ajudar o próximo a fazer o bem, ele é mal visto. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Deixar de lado só as posses, deixar de lado o ter para ser. Nós estamos num período tão perigoso da humanidade que nós estamos no período do parecer. Você não tem e você não é, mas você parece. Nas redes sociais nós vemos muitas pessoas com drink aqui, no lugar aqui, sorrindo aqui, abraçado aqui. E aí a gente fala, nossa, como eu queria ter essa vida. Não tem nada, isso é só aparência. Só aparência, é o mundo do parecer. Nós temos que tomar cuidado. O objetivo é sermos. Ter, você tem hoje, pode não ter amanhã. Nada é nosso, tudo é de Deus. Não foi Jesus que disse que um homem muito rico tinha vários galpões? Um belo dia ele falou, nossa, eu tenho muitos galpões, eu vou fazer um grande, enorme, para colocar bastante coisa, já que eu tenho bastante coisa. Veio Deus e lhe disse, tolo homem, amanhã chamarei-te para junto de mim, que farás com tudo que guardaste. Foi Jesus que ensinou. Ou seja, porque a qualquer momento a gente pode ir embora. Sabe o que acontece? Os parentes se matam para dividir os bens. Porque você plantou no coração dos seus filhos o egoísmo, a cobiça, a inveja, quando você poderia ter plantado o amor, a caridade, a humildade. A humildade, segundo Lacordaire, Evangelho segundo o Espiritismo, é a principal das virtudes, porque ela iguala os homens. Todas as virtudes têm princípio na humildade. Todas. Então nós temos que ser primeiro humildes, para depois desenvolver as outras virtudes. Porque senão a gente vai estar sempre com o copo cheio. Quantas vezes dando aulas, as pessoas têm alunos que sabiam tudo. Tudo. Você falava, a pessoa já complementava a sua frase. Você ia falar, ela já sabia. Quantos alunos eu tive assim? Um especificamente. Nossa, mãe do céu, esse era terrível. E tudo questionava, e nada era a favor. Mas que existe o questionamento bom, mas existe o questionamento chato. Um belo dia, eu já não sabia mais o que fazer com esse moço. Ele resolveu criar um blog para falar de espiritismo. Eu falei, nossa, não, que beleza, não, tá sabendo tudo. E fez o blog. Mas ele fez uma besteira. Ele mandou a página do blog para eu avaliar o que eu achava. Eu estava na minha casa, eu fiquei 4 horas da madrugada anotando. Eu olhava a página, anotava em amarelo e comentava que estava errado. Anotava em amarelo, comentava que estava errado. E fui anotando e fazendo referência dos livros. Fiz isso em 4 horas. E mandei para ele. Eu falei, agora ele nunca mais olha na minha cara. Ele mandou depois uma mensagem para mim dizendo, muito obrigado, desculpe. Eu estava me achando mais do que eu era. Já fechei o blog. Se tornou um dos meus melhores amigos. Dócil se tornou. E começou a querer aprender de fato.
que muitos acham que sabem, mas não sabem. Nós temos muitas limitações. A gente tem que entender que sempre a gente tem oportunidade de aprender um pouco mais. Sempre a gente pode se aperfeiçoar. Eu achava que eu tinha muito conhecimento há 10 anos atrás. Todos esses conhecimentos eu tive que ir remontando, modificando, mudando de ideia, porque a gente tem que ter a grandeza de mudar de ideia. Não achar que é daquele jeito, vai ser daquele jeito. Conheço pessoas que há 30 anos sentam no mesmo lugar do centro espírita, vão no mesmo dia, fazem as mesmas coisas. Não mudam. Não mudam. Nós precisamos mudar as nossas ideias. E um dia sair da cadeirinha e ir para o trabalho. Porque a vinha é longa, mas tem pouquíssimos trabalhadores. A cruz, ela precisa algum dia ser deixada de lado. Só deve ser lembrado a cruz para lembrar o sofrimento de Jesus em prol da humanidade. O quanto ele se esforçou para nos auxiliar, apesar da gente não querer ser auxiliado e ter feito tudo quanto fizemos. Jesus já desceu da cruz há muito tempo. E existem umas coisas mal explicadas também na crucificação. Que nem as pessoas acreditam que Jesus disse: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Agora o Espírito puro, gente, ele reclamaria da sua missão, sendo que ele sabia que isso ia acontecer? Existem duas teses para isso. Duas. A primeira, de alguns estudiosos, é que Jesus teria recitado o Salmo 22 na cruz. Escutem. Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Esse é o Salmo 22, que o salmista previa a vinda do Messias. Como a dizer para os seus apóstolos: sou eu aquele que foi citado há 700 anos atrás. E que aqui estou, que preferi a cruz do que a guerra. Porque eu sou o Senhor das estrelas, não dos exércitos. Não falem isso, pelo amor de Deus. Senão a gente vai pensar em Jesus, os anjos tudo carregando uma Uzi na mão. É o Senhor das estrelas, não dos exércitos. Tirem a arma da mão, pelo amor de Deus. E tem uma outra teoria. São teorias, porque não tem onde a gente achar isso. Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões, o bom ladrão e o ladrão que não era tão bom, Dimas e Gesta. Ao bom ladrão ele prometeu que ainda hoje estarás comigo no meu reino. Só que aconteceu, Jesus morreu antes deles. Aí Dimas teria dito no meio daquela bagunça, daquela multidão: meu pai, por que me abandonaste? Porque Jesus estava indo embora e ele ainda estava ficando. Como que ele ia se encontrar com ele se Jesus estava morrendo antes? Então teve uma confusão. Quem disse essas palavras foi Dimas, não foi Jesus. O que foi que aconteceu? A única certeza que nós temos é que Jesus nunca reclamaria das dores no seu caminho. Pensem um pouco. Se com o Império Romano, depois que eles começaram a matar os cristãos, os mártires entravam nos circos romanos para serem devorados ou para serem queimados cantando de alegria. Jesus faria do contrário e choraria desesperado? Então não é verdade isso. Não acreditem nisso. Acreditem que ele sim teve coragem e força e sabia que era necessário. E que um dia, como aquela música do Roberto Carlos, O Homem, que para que muitas pessoas não sabem a letra do Emmanuel, porque o Roberto Carlos foi a Uberaba e Emmanuel psicografou a letra da música e deu para ele gravar. Lá ele diz que a semente que um dia ele plantou, algum dia iria florescer. E somos nós. Os trabalhadores da 1/10 hora. Uma hora a gente vai florescer. Eita! Será hoje? Se não será? Vamos lá. Para finalizar. É uma pergunta que eu faço. O Natal é de Jesus ou é do Papai Noel?
O Natal é de satisfação ou é o Natal de Jesus? Porque ultimamente eu tenho visto as pessoas comemoram o Natal de Jesus, de Papai Noel, não o Natal de Jesus. Se nós olharmos pelas ruas, as luzes, as árvores com lâmpada, aquilo não é o Natal de Jesus, não é o nascimento de Jesus. Primeiro lugar que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Primeiro lugar isso. Porque todos os santos são comemorados no dia de sua morte. Apenas Jesus é comemorado o seu nascimento. Porque Constantino, como se apaixonou por Jesus, ele quis um espaço para Jesus. Então ele substituiu o deus Apolo, que era um deus pagão, que a sua comemoração era no 25 de dezembro, para colocar o nascimento de Jesus e ele ser comemorado. Apolo quis fazer um bem, Constantino quis fazer um bem, ele quis lembrar de Jesus, porque ele acha que Jesus ajudou ele na guerra a vencer os seus oponentes, porque ele sonhou que viu uma cruz, Jesus me ajudou. Tanto que a mãe dele levantou um monte de igreja no Império Romano em homenagem a Jesus. É lógico que não foi Jesus que ajudou ele, mas ele se apaixonou por Jesus. E ele era místico, muito místico, Constantino, imperador romano. Então ele tirou Apolo da parada e colocou Jesus no dia 25. Ele é o único que é comemorado dia de nascimento, mas ele não nasceu. Dizem em Israel que o nascimento de Jesus é do mês de Nissan, que é entre março e abril. Essa é a data de nascimento de Jesus. O dia específico ninguém sabe. Começa por aí. Segundo lugar, o Império Romano, quando ele decide converter os bárbaros, que não eram bárbaros, mas eram povos que não eram romanos, nem cristãos, então eles eram considerados bárbaros, que eram os nórdicos, os godos, os visigodos e todo esse povo. Quando ele começa a converter, ele começa a absorver desses povos práticas da sua crença, como uma troca para não ficar uma coisa muito forte e conseguirem o que queriam. Então essa prática de você se alimentar na noite de Natal, de trocar presentes, vocês imaginam os apóstolos trocando presentes, Israel? Depois que Jesus morreu na casa do caminho, vocês imaginam? Nem comida eles tinham. Vamos trocar pão sírio então, pelo menos a gente faz. Isso é uma prática nórdica da Europa, a troca de presente, as frutas cristalizadas. São práticas pagãs que a gente come no Natal. E o Papai Noel então, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Papai Noel não tinha na época de Jesus. Mas foi um santo que quem disse? Ninguém sabe. Não tem fonte histórica para isso. Ninguém sabe. Aí a gente se apega ao mito e não cultua Jesus de verdade. A gente não pode? Pode fazer. Muitas vezes é o único motivo que nós temos no ano para reunir a família, que vive tão separado o ano inteiro. Comer é bom? Nossa, é maravilhoso, mas com equilíbrio, né? Porque o garfo também mata. Nos Estados Unidos o garfo mata mais do que a arma de fogo. Olha lá, eles andam armados, hein? Mas o garfo mata mais. Então a gente tem que ir com cuidado e lembrar-se do seguinte, que as sobras do nosso banquete de Natal e Ano Novo dariam para alimentar muitos necessitados que sofrem a bica do desespero. A gente joga tudo fora. Chega depois de 3 dias de tanta comida, a gente fala, não aguento mais ver comida de Natal. Aí a pessoa faz a dieta low carb, a dieta não sei das quantas, a dieta não sei das quantas. Coma menos e dê para o seu próximo uma parte. Lembre dos necessitados. Lembre daqueles que estão sofrendo, enquanto você comemorando com os excessos de todos os tipos. Ninguém questiona fazer uma festa, comemorar, mas é o Natal de Jesus. Eu conheço uma senhora que na noite, na passagem do 24 para o 25, ela mandava comprar um bolo e ela cantava parabéns para Jesus, porque ele é esquecido no Natal. Ele é como se fosse o aniversariante que fizesse uma festa para ele, mas que ninguém lhe dá parabéns, nem lhe dá um pedaço do bolo. Todo mundo come, se farta, bebe, vai embora e nem o cumprimenta. Que lembremos de Jesus na noite de Natal. O Chico Xavier ia na favela
de Pedro Leopoldo, para estar com os pobres e necessitados na noite de Natal. Imagina quem trabalha no CVV. A noite de Natal é a noite mais importante, onde as pessoas mais querem se suicidar, ou porque um parente morreu, ou porque a pessoa perdeu o emprego, ou porque ela está em depressão, ou porque é um período que vê um monte de gente feliz na rede social e ela é triste. E mesmo no meu serviço, quantos plantões à noite, pessoas ligando querendo se matar no dia 24 à noite. Então é um período mágico que nós devemos fazer acontecer, que por nossa opulência, muitas vezes, o nosso irmão se desespera. E a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu separei um poema do espírito Carmen Sinira, através da psicografia santa de Francisco Cândido Xavier, que eu acho que é muito lindo para finalizar, que diz o seguinte: enquanto a glória do Natal se expande, na alegria que explode e tumultua, lembro o divino amigo além na rua, e repara a miséria escura e grande. Aqui reina o palácio do capricho, que a louvores e júbilos se entrega, onde a prece ao Senhor é surda e cega, e onde o pão apodrece sobre o lixo. Ali ergue-se a casa da ventura, que guarda a fé por fúlgido tesouro, onde a imagem do Cristo em prata e ouro dorme trancada em cárceres de usura. Além é o ninho da felicidade, que recorda Belém cantando à mesa, mas de portas cerradas a tristeza dos que choram de dor e de saudade. Mais além clamam sinos com voz pura: Jesus nasceu, o templo dos felizes, que não se voltam para as cicatrizes dos que gemem nas chagas de amargura. Adiante o presépio erguido em trono, louva o rei pequenino e solitário, esquecendo os herdeiros do Calvário, sobre as cinzas dos catres de abandono. De quando em quando o mestre, em companhia daqueles que padecem sede e fome, bate ao portal que lhe relembra o nome, mas em resposta encontra a noite fria. E quem contemple a terra que se ufana, ante o doce esplendor do eterno amigo, divisará de novo o quadro antigo, Cristo esmolando asilo na alma humana. Natal. O mundo é todo um lar festivo, claros guizos no ar vibram em bando, e Jesus continua procurando a humilde manjedoura do amor vivo. Natal, eis a divina redenção, regozija-te, canta renovado, mas não negues ao mestre desprezado a estalagem do próprio coração. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Finalizo. Jesus, mestre amigo, que do alto do esplendor do mundo crístico vieste até nós, se apequenaste, para trazer-nos vosso evangelho de luz e de amor. Nós, como filhos ingratos, não escutamos, não enxergamos, não percebemos e não nos preocupamos. E o Evangelho está aí como presente divino de Deus à humanidade, para que possa ser melhor hoje do que foi ontem e amanhã do que está sendo atualmente. Por isso lhe pedimos, ó querido amigo, mestre divino, que nos abençoe os passos, que abra a nossa mente e nos ajude para que possamos crescer em espírito e verdade, para que de fato possamos nos tornar deuses, como vós prometeu que nos tornaríamos, mas que nos auxilie a ter resignação mediante a indiferença, ternura mediante a ofensa, paciência mediante a calamidade, amor mediante o ódio e felicidade mediante a infelicidade e a desesperança. Que possamos ser trabalhadores de vossa vinha e que consigamos fazer sempre, Pai, o vosso trabalho da melhor maneira possível, melhor hoje do que foi ontem, e cada dia melhor, para que possamos progredir e nos aperfeiçoar de forma profunda. Que neste vosso Natal possamos lembrar de nossos irmãos necessitados, dos nossos irmãos esquecidos,
daqueles que jazem à bica do desespero, daqueles que foram por nós esquecidos, desprezados, traumatizados, que possamos levar-lhes tudo aquilo que tiramos, e aqueles que nada fizemos, que possamos fazer algo, pois o vosso Natal nos enseja a transformação, a modificação, o crescimento e o amor. Que seja feita, Pai, a vossa vontade e não a nossa. Que assim seja.